Sou o João Basoli e este é o Cidades de Fato Podcast. Queremos agradecer aos nossos ouvintes pela audiência. O tema do nosso episódio é mobilidade urbana, essencial na discussão das cidades. E para falar desse tema relevante está conosco hoje Jéssica Lima. Olá, Jéssica, prazer em tê-la conosco. Seja bem-vinda ao Cidades de Fato Podcast. Bom dia, Basoli. Muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui hoje para falar sobre mobilidade nesse podcast tão importante que é o Cidade de Fato. A nossa convidada Jéssica é professora da Universidade Federal de Alagoas, doutora em Engenharia Civil, área de transportes e gestão das infraestruturas urbanas na Universidade Federal de Pernambuco. Realizou estágio de pós-doutorado na Universidade Federal do ABC, foi considerada uma das 21 mulheres mais influentes da mobilidade pela empresa Vulog. Produz conteúdo para divulgação e popularização de pesquisas e estudos sobre transportes e mobilidade urbana no Instagram e podcast, @a transportista mãe em 2022. O nosso editorial, eu destaco o seguinte: destacamos que a qualidade dos deslocamentos em várias cidades brasileiras vem diminuindo nos últimos anos, afetando a economia, o clima e a sociedade. Como melhorar esse cenário? No nosso episódio de hoje, nossa convidada fala sobre soluções inovadoras de políticas públicas de mobilidade, ampliando o debate para mudanças de comportamento das pessoas e a inclusão da velocidade efetiva social nas políticas públicas de mobilidade. No nosso contexto urbano, temos o paradigma do carro como prioridade e as bicicletas são sumariamente esquecidas. Pretendemos refletir se isso tem consequências, relacionando o tema especialmente sobre a questão da crise climática. Vemos a mobilidade urbana como uma questão central nas discussões sobre o planejamento urbano, por afetar diretamente a qualidade de vida da população, a economia e, indiscutivelmente, estar inserida nos processos dos eventos climáticos extremos. Queremos reforçar que pensar em mobilidade urbana é fortalecer a possibilidade do equilíbrio na disputa do espaço das cidades brasileiras, até por abarcar questões sensíveis como os elevados custos de manutenção de sistemas viários, privilegiando o transporte individual, entre outras questões. Pensar no Sistema Único de Mobilidade, objeto da PEC 25 de 2023, atualmente no Congresso Nacional, talvez seja um caminho que possa trazer resultados mitigadores da crise atual da mobilidade urbana em nosso país. Jéssica, para iniciar a nossa conversa, fala para os nossos ouvintes o que é a inclusão de velocidade efetiva social nas políticas públicas de mobilidade. Acho importante que nos explique essa métrica de impacto da mobilidade na vida das pessoas. Nosso objetivo com a pergunta, Jéssica, é traduzir um pouco inclusão de velocidade efetiva social nas políticas públicas de mobilidade. Eu acho que nós merecemos entender um pouco esse processo. Ele termina chegando diretamente na população. Vamos lá, a nossa resposta, Jéssica? Vamos lá, Basoli. Achei até interessante que você pegou esse ponto assim, dos meus trabalhos, né, que foi um dos primeiros trabalhos, resultado do meu mestrado ainda. Então faz uns 10 anos aí que eu estava trabalhando de fato essa parte da velocidade efetiva, né? Mas realmente é uma questão, uma forma de analisar bem interessante. De onde vem essa ideia de velocidade? O que é velocidade efetiva, né? De onde vem isso e como aplicar isso em políticas públicas? Então, primeiro, vou por partes para não confundir o nosso ouvinte. A ideia de velocidade efetiva, ela vem, na verdade, do livro Walden, de Henry David Thoreau, que nesse livro ele traz uma ideia que é o seguinte: ele diz, poxa, ele lá, acho que no final do século XIX, começo do século XX, ele tem o seguinte pensamento, né? Ele diz, poxa, se eu preciso trabalhar o dia inteiro para depois comprar uma passagem de trem e chegar no meu destino final às
18h45, se eu preciso do destino A ou do destino B, talvez valha mais a pena eu simplesmente ir caminhando do meu destino A ao meu destino B, e eu vou chegar lá, na verdade, mais cedo, né, se eu caminhar todo esse percurso. Então, a ideia desse conceito de velocidade efetiva é essa, de que você, na verdade, você não tem... O que a gente tem na vida é tempo. A única coisa que a gente tem, a única certeza que a gente tem é que a gente nasce e que a gente vai morrer, né? Então, tudo que a gente tem é tempo, e como a gente vai dispor desse tempo de forma mais eficiente na nossa vida. Então, ele coloca isso. E aí, você trazendo isso para uma perspectiva atual, né? Então, se eu vou ter... Claro que eu não vou deixar de trabalhar para ir todos os dias caminhando para as coisas que eu preciso fazer, porque eu também preciso de dinheiro para outras coisas. Mas a gente pode pensar isso de uma forma, assim, como eu posso fazer escolhas mais seguras e mais eficazes para mim mesma? Então, será que vale a pena eu trabalhar muito para ter um carro muito caro e depois eu não conseguir aproveitar do que a gente tem de tempo para o restante, que é, no caso, a minha vida? Ou será que valeria mais a pena eu, de repente, usar uma bicicleta e ter mais tempo livre, trabalhar menos, trabalhar mais tempo livre, né? Claro que isso funciona mais numa lógica que você trabalha e ganha por hora, né, do que na lógica que a gente tem no trabalho CLT, por exemplo. Mas é só uma forma de você pensar e pensar nessa questão do tempo enquanto moeda de troca. O que é trazer esse conceito? Isso pode pautar nossas decisões individuais, que foi o que eu trouxe até agora, ou a gente pode pensar isso de uma maneira mais amplificada, que seria a questão de trazer para as políticas públicas. Como a gente pode trazer isso para as políticas públicas? Muitas vezes, as nossas decisões de políticas públicas, elas são pautadas em análise de custo-benefício, por exemplo. Que aí você vai dizer, eu vou ter um custo de tanto para construir esse viaduto e o meu benefício vai ser que, sei lá, mais carros vão passar aqui com a fluidez maior do trânsito. Sendo que, nessa análise de custo-benefício, você não está levando em consideração justamente o quê? O custo social disso. Então, você vai ter mais carros passando ali. O que é que isso significa na área de planejamento urbano, que é o que você estuda? Isso vai significar, necessariamente, mais poluição, um maior índice de sinistralidade no trânsito, mais mortes no trânsito, mais doenças respiratórias, mais pessoas com problemas cardíacos, com obesidade, com doenças crônicas relacionadas ao uso excessivo do carro. Então, tudo isso está ligado. E aí, qual é a ideia da velocidade efetiva social aplicada a políticas públicas? É justamente trazer este custo social para o pensamento, né, dessa análise de custo-benefício. Então, você tentar trazer isso, dizer, olha, tem modos de transporte que são muito mais eficientes e muito mais limpos, né? Trazem muito menos impacto social, principalmente o veículo usado individual, né? Tanto o carro quanto a motocicleta. Então, a ideia de trazer a velocidade efetiva social para as políticas públicas vem daí, né? Trazendo toda essa linha de pensamento que vai desde o livro de Thoreau até a questão da aplicação a políticas públicas. Vamos continuar a falar sobre o transporte público de passageiros. Qual é a sua análise sobre o modelo remuneratório, a transparência, a influência do planejamento urbano e o sistema de cobrança dos passageiros? Vamos lá. No Brasil, a gente tem um sistema de transporte público de passageiros que eu acho que é importante a gente dizer, quando a gente vai para congressos internacionais, né, principalmente que comportam a América Latina e outros países do sul global, a gente vê que as pessoas dos outros países, elas, na verdade, elas têm uma certa admiração pela forma como o Brasil conseguiu estruturar o seu sistema de transporte. E tem um modelo regulatório, que você tem as empresas, você tem as licitações. Muitos outros países e capitais, enfim, cidades muito grandes de países também, né, do sul global, que a gente chamava antigamente de países em desenvolvimento, não tem isso. Então, acho que a gente precisa valorizar que, enquanto a área de mobilidade e transporte, ao longo dos anos a gente conseguiu, né? Tivemos órgãos importantes, como o JPOT, que a gente conseguiu estruturar isso, né? A nível nacional, a gente tem isso mais ou menos estruturado. Só que, qual foi o problema? O problema que a gente enfrenta hoje é justamente a forma como foi pensado esse modelo remuneratório do transporte público de passageiros. Por quê? Porque você tinha, até o começo dos anos 90, você tinha o espaço público, né? Você tinha as vias que eram muito menos carregadas do que são hoje, né? Porque você tem um crescimento muito grande nas últimas décadas da quantidade de veículos individuais motorizados, depois da redução do IPI, depois do início da produção de motocicletas de baixa cilindrada em território nacional, e a partir da década de 90, e a partir do momento que você passa a ter
um espaço urbano mais densamente ocupado por outros veículos, o transporte de passageiros, o ônibus, ele passa, principalmente, né, que aqui no Brasil, basicamente, a grande parte do transporte coletivo de passageiros é feito por ônibus. Então vamos pensar aqui como sinônimo nessa discussão que a gente está tendo aqui agora. Então o ônibus ele passa a competir espaço com esses outros veículos. Isso faz com que você tenha um aumento considerável do custo operacional. Você antes passava, o ônibus ele fazia um determinado percurso em um determinado tempo. E aí, a partir do momento que você começa a ter esses congestionamentos, você começa a precisar de mais veículos para fazer o mesmo percurso e ter o mesmo nível operacional, porque esses ônibus eles ficam congestionados, né? E mesmo eles colocando mais veículos, muitas vezes isso não é suficiente, porque quando você tem o congestionamento na cidade, o que acaba acontecendo é você libera um ônibus, 15 minutos depois você libera outro ônibus, mas onde ele fica congestionado, eles vão se encontrar, né? Ele vai livremente, aí depois ele congestiona. Onde congestiona, eles se encontram. Por isso acontece aquele fenômeno que todo mundo conhece, vinha um ônibus cheio, ônibus vazio logo após o outro. Então começa a ter essa questão do aumento dos custos operacionais no transporte público de passageiros, também em razão dessa questão do congestionamento. Ora, e aí o ônibus ele passa mais tempo para chegar no mesmo lugar, ele passa a ficar também menos atrativo para a pessoa que está utilizando, para o passageiro. Aí o passageiro ele pensa o quê? Poxa, eu estou levando muito tempo nesse transporte, ele está demorando muito para chegar, ele está demorando muito para me deixar onde eu quero ficar, eu quero sair dele. Aí você começa a ter uma maior evasão de passageiros e menos passageiros utilizando o sistema. Você ao mesmo tempo um aumento do custo operacional e uma diminuição da quantidade de passageiros. E aí você vai precisar fazer o quê? Fazer no modelo remuneratório que a gente tem, aumentar o preço da tarifa. Só que oferta e demanda, pela teoria econômica, você aumenta a tarifa, você diminui ainda mais a atratividade desse seu sistema de transporte. Da década de 90, o que a gente vê é um constante declínio da demanda por passageiros no transporte público, e isso se acentua de forma muito evidente a partir da pandemia de 19, quando a gente tem realmente vários sistemas de operadores de sistema de transporte dizendo, olha, não quero mais, e devolvendo a operação ao poder público, que aí, além de todas as questões que estavam incorrendo, né, da pandemia, tiveram que se organizar para reestruturar um sistema de transporte que antes era uma concessão. Essa questão da gente decidir, né, o que é mais efetivo e o que é mais interessante para uma cidade, né? Se esse modelo de concessão ele seria interessante para todos os casos, ou como é que seria isso. Mas basicamente isso aconteceu até pouquíssimo tempo atrás na maior parte dos municípios brasileiros. Você tinha muito pouco financiamento. Eu me lembro de uma pesquisa de 2021, eu não sei quanto é que está esse número agora exatamente, mas era assim, 89% da tarifa era paga integralmente pelos passageiros, né, do transporte público. Então isso é um valor muito alto, você quase não tinha incentivos, né, subsídios aos passageiros. Agora a gente está vendo uma mudança, né, com essa questão de tarifa zero e de vários sistemas se organizando para aumentar o grau de subsídio nas suas operações. Mas com relação à influência no planejamento urbano, é isso. Então você tem, claro que o planejamento urbano ele tem total influência com o sistema de transporte, né? Tanto é que a gente tem os planos diretores totalmente associados aos planos de mobilidade, porque você não pode pensar, no caso eu, né, que trabalho como engenheira de transportes, eu nunca posso pensar apenas no sistema de transporte em si, porque o sistema de transporte ele não existe se ele não estiver situado numa cidade, né, num município. E o município, a forma como o município ele organiza o seu espaço territorial, ele vai determinar que vai ser esse meu deslocamento, né? Ora, se eu enquanto planejador urbano, né, vamos pensar que agora eu sou planejador urbano, eu permito que você crie, como aconteceu recentemente, né, várias habitações de interesse social muitíssimo afastadas do meu centro, como aconteceu muitas vezes no sistema Minha Casa Minha Vida. Aí o que é que eu estou fazendo enquanto planejador urbano? Eu estou duplicando o meu custo, triplicando, sei lá, o meu custo, porque os custos da infraestrutura urbana, se eu tenho uma cidade mais adensada, eles são muito menores do que se eu expando
essa cidade, né? A questão do espraiamento urbano. Então, se eu tenho uma cidade ali que ela está nos meus, vamos dizer, uma cidade hipotética, sei lá, 100 quilômetros quadrados, ou se eu tenho de 200 quilômetros quadrados, a minha necessidade de infraestrutura ela vai dobrar, porque eu vou precisar ter 2 vezes mais esgoto, eletricidade e sistema de transporte público de passageiros. Sendo que, pela lógica que a gente tem... Desculpa interromper, o que você está colocando é de suma importância, até porque trazendo, né, para a nossa realidade em Palmas, né, eu tenho estudo, né, sobre isso. Nós temos o custo de urbanização per capita mais elevado do país, justamente por causa dessa condição. De uma cidade planejada, nós temos, semelhante a Brasília, lá é satélites, aqui são bairros fora desse planejamento. E a cidade tem bairros hoje distantes do centro, quase 30 quilômetros, 20 a 30 quilômetros. Então, obviamente, nós temos um problema seríssimo de transporte. Mas nós vamos falar de tarifa zero também, mas eu queria trazer para você também um contexto que eu acho que é bastante interessante, aí, até relacionado ao nosso editorial. Quais são os desafios para suplantar os paradigmas tradicionais, como a prioridade do carro e o desprezo pela bicicleta? E outra coisa, eu vou adicionar mais uma questão que aqui é muito importante. A elevação do preço da tarifa, ela leva a um aumento considerável de motocicletas. As pessoas veem como um recurso de transporte a um preço mais barato em algumas situações. O que acontece? Obviamente nós temos aí o reflexo na saúde pública, né, por causa das motocicletas. Nos fala um pouquinho aí desse contexto, paradigma da prioridade do carro e o desprezo da bicicleta. Vamos lá. A prioridade do carro é o desprezo pela bicicleta, né? A gente tem no modelo de transportes, o planejamento de transportes, quando ele surge, o primeiro doutorado, né, é uma questão nos Estados Unidos, muito da fluidez do carro, de você dar prioridade do fluxo veicular, né? E aí, depois da década de 60, 70, é que você começa a perceber que não tem como você simplesmente dá fluidez para o carro e as cidades elas funcionarem. Você precisa ter espaço para o transporte coletivo, porque se uma cidade todo mundo se desloca por carro, e a gente vê isso muito notadamente na costa oeste dos Estados Unidos. Los Angeles, por exemplo, é uma cidade no estado da Califórnia, que se fosse um país, era um dos países mais ricos do mundo, que pautou a sua mobilidade num sistema voltado para o carro, que tem muito essa lógica que você falou aí de Palmas, de bairros muito distantes, e que hoje vive um completo caos. Você vê vias com 24 faixas completamente congestionadas, as pessoas adoecidas de passarem 4 horas, às vezes, por dia nesses deslocamentos. Tem até um livro muito bom, que chama Happy City, de Montgomery. Esqueci o primeiro nome dele, mas o sobrenome é Montgomery, que traz essa questão da costa oeste dos Estados Unidos, de Los Angeles. E você vê que mesmo um lugar assim, né, que tem tanto dinheiro, que investiu por anos nisso, não conseguiu e está voltando atrás, inclusive pensando em tarifa zero para o transporte coletivo. Então, você vê que realmente isso não é possível. Você pensar o carro como prioridade, na verdade, é um tiro no pé. Ao você priorizar o carro, você criar mais infraestrutura para carro, e vou trazer também o que você falou, não só carro, né? Veículos motorizados individuais, porque ao fazer para o carro, você também está fazendo para a moto, porque a moto é apenas a forma mais barata de você se deslocar de forma individual motorizada. Mas é o primeiro ponto para a saída do transporte coletivo. O passageiro do transporte coletivo, geralmente, ele é cooptado para a motocicleta. Ou, às vezes, o contrário que você falou da bicicleta. Às vezes, a pessoa sai da bicicleta em lugares onde não tem transporte coletivo e vai para a moto, que é, na verdade, onde a moto mais cresce. A moto mais cresce nos interiores do norte e nordeste do Brasil, né? Quando você olha no mapa, meu doutorado foi exatamente sobre motocicleta no interior, no estado do interior aqui do Nordeste, mas aí você tem lá um mapa que mostra a concentração de cidades que têm mais motocicleta, praticamente todas estão no Norte e Nordeste. Então, enfim, a moto ela está aí nesses 2 pontos que você traz, né, tanto com relação à prioridade do carro quanto à bicicleta. E é quando você prioriza essa infraestrutura para carro e motocicleta, veículos motorizados individuais, o que você está dizendo para a população, na verdade, é: compre um carro, compre uma moto, porque eu, enquanto poder público, estou aumentando as vias, alargando as vias para que você tenha uma maior fluidez. Só que quando as pessoas efetivamente fazem isso, aí você volta ao problema inicial, que é do congestionamento, porque a gente nunca, enquanto poder público, vai conseguir multiplicar a quantidade de vias na velocidade suficiente, e mesmo que conseguisse, a cidade viraria um caos, que é o que acontece nessas cidades que aumentaram muito a quantidade de infraestrutura para carros, como é o caso de Los Angeles, por exemplo. Você fica com viadutos gigantescos de 24 faixas,
uma coisa assim que é horrível para você chegar e sair, né? Então, na verdade, você criar infraestrutura para carro, para o veículo motorizado individual, você acaba induzindo a demanda por esse tipo de veículo, sendo que, na verdade, você nunca vai conseguir dispor dessa infraestrutura na velocidade que a demanda por ela cresce. No caso, por exemplo, aqui em Maceió, onde eu vivo, você mais do que duplicou nos últimos 10 anos a quantidade de carros. Você não duplicou a quantidade de vias, nem conseguiria duplicar, porque isso não é possível. Você teria que desapropriar pessoas. Então, assim, isso simplesmente não é possível, considerando, né, a forma como a gente dispõe da nossa cidade. Com relação ao desprezo pela bicicleta, eu acho que é também na mesma linha de pensamento. Então, a partir do momento que você diz, olha, eu vou, enquanto poder público, né, agora eu vou investir na bicicleta, eu vou criar boas ciclovias, eu vou criar ciclovias arborizadas, sinalizadas, com uma boa infraestrutura, com pavimentação adequada, com iluminação adequada. E aí as pessoas elas vão utilizar, né? Na verdade, com muito menos do que isso, o pessoal faz por aí ciclovia, ciclofaixa, de qualquer jeito, e mesmo assim você tem um número significativo de aumento do uso da bicicleta. Agora, você consegue fazer isso se você tiver rede, porque o sistema de transporte, qualquer que seja ele precisa ser uma rede. Se você tem, vamos pegar o exemplo do carro. Você tem um pedaço de via asfaltada, e aí depois você tem um pedaço que é uma floresta, e depois você tem um pedaço de via asfaltada, a pessoa que estiver no carro, ela não vai conseguir passar. Mas se você... A mesma coisa acontece com a bicicleta. Se você tem um pedaço de infraestrutura para bicicleta, aí você tem um viaduto super perigoso de passar, e aí depois você tem outro pedaço de infraestrutura para bicicleta, vão ser pouquíssimas pessoas que vão ter coragem de passar por esse viaduto, né? Então você vai limitar muito os deslocamentos naquele trecho da ciclovia, naquele trecho da cidade. Você não vai permitir que as pessoas efetivamente experienciem toda a cidade através da bicicleta. Então, para você ter realmente uma mudança de paradigma com relação ao uso do carro e da bicicleta, no meu entendimento, da moto, no meu entendimento passa por políticas públicas, por incentivo e desincentivos, né? Tanto com relação à infraestrutura, mas não só. Na PNMU, a Lei 2587, estão previstos, por exemplo, outros mecanismos de gestão de demanda. No caso, por exemplo, a inserção de pedágio urbano, né, que é uma coisa que aqui no Brasil a gente não tem ainda um exemplo efetivo, mas que fora do Brasil já é uma realidade que muitas cidades utilizam, inclusive para financiar a infraestrutura em transporte coletivo, né, em transporte público, e em infraestrutura cicloviária, calçadas. Então, é uma forma de você justamente tirar esse custo social, cobrar do carro o custo social que ele tem do carro e da moto, que não é pouco, né? A gente tem um custo social associado ao uso do carro e da moto muito, muito elevado, né, como eu já citei. Acidentes, que a gente chama de acidentes sinistros, mas mortalidade no trânsito. Então, a violência no trânsito, ela causa em torno de 40 mil mortes por ano no Brasil. É quase um avião que cai todo dia no Brasil de violência no trânsito, que basicamente é o quê? Carro e motocicleta. Pouquíssimas pessoas morrem de bater uma bicicleta na outra. Geralmente, as mortes que a gente tem associadas estão justamente associadas à violência no trânsito, estão associadas também à velocidade dos carros e das motos. Então, a gente tem essa questão, a gente tem a questão das doenças respiratórias, a gente tem a questão do custo desse congestionamento, né, os custos pecuniários associados à presença do congestionamento nas cidades. Então, tudo isso poderia ser um pouco diminuído, esse custo social do carro e da moto, se ele pagasse um pouco mais para utilizar essas vias e esse custo do uso das vias fosse reinvestido no sistema de transporte público e transporte ativo. A gente tem outras possibilidades também, como restrição de acesso em determinadas localidades, determinadas vias, né? Então, você realmente não permitir que nas áreas centrais, por exemplo, você tenha o trânsito desses veículos. Então, tem formas da gente fazer isso, que já estão, inclusive, previstas na nossa lei maior da mobilidade, que é a Política Nacional de Mobilidade Urbana. Você já deu alguns insights aí da tarifa zero. Vamos lá, então. Queria aproveitar aqui e mandar um abraço para o Daniel Santini, que já esteve conosco aqui no Cidade de Fato, em algumas oportunidades, contribuindo para esse debate, né, sobre mobilidade. Acho que é bem interessante. E eu, em decorrência da sua entrevista, pesquisando, eu achei um artigo ontem do Roberto Andrés, da Federal de Minas Gerais. Ele traz um contexto bem interessante. Economistas da FGV comparou 52 cidades com tarifa zero, né, com outras 2.700, né, que continuam a cobrar tarifas. Hoje, ele diz no seu artigo que nós temos 136 cidades com tarifa zero. O que acontece? Essa pesquisa mostra resultados significativos na economia, resultados sociais
e ambientais. Na economia, o comércio agradecendo, socialmente você vendo as pessoas se deslocar com muito mais frequência, inclusive para atendimento médico, enfim, e no ambiental, é lógico, redução significativa de emissões. Em relação à tarifa zero, Jéssica, possibilidades e perspectivas, afinal, tarifa zero é utopia ou realidade? Bom, eu queria aproveitar para mandar um abraço também para Daniel Santini, um querido, e eu acho que já é realidade, né? Já aprendi com ele, inclusive, muito do que eu sei sobre tarifa zero hoje, mas é uma realidade, né? Você falou aí 136 cidades, o último dado que eu tinha era 134, né? Que foi justamente no Enampur, que a gente estava conversando aqui antes, o pessoal tinha falado 134. Vi aqui que saiu esse artigo ontem, do Roberto Andrés. E realmente, assim, o Brasil já é o país com mais cidades com tarifa zero do mundo. Então, assim, isso já é uma realidade aqui no nosso país. Tem crescido muito nos últimos anos. A curva de aderência das cidades à tarifa zero, dos municípios à tarifa zero, aumentou significativamente. O Daniel traz esse dado também, né, que os gestores municipais que implementaram tarifa zero e tentaram reeleição em 2024, 89% tiveram taxa de vitória contra 81% da média nacional. Então, veja, para os gestores públicos é algo positivo, né? Você mostrar isso para um gestor público e dizer, olha, você quer se reeleger? Talvez tarifa zero fosse uma boa ideia. E aí, claro que já deve brilhar, se eu fosse prefeita, acho que já brilharia meus olhos também, né? A gente tem, como a gente conversou, essa crise remuneratória do sistema de transporte público, né? Desde a década de 90 isso vem acontecendo. E aí, as cidades elas começaram a perceber, a partir principalmente dessa questão da pandemia, que várias voltaram até a gestão dessa tarifa, que era interessante politicamente para elas subsidiar essa tarifa, permitir que as pessoas se deslocassem pela cidade sem necessariamente pagar uma tarifa. Com relação a ser uma realidade, eu acho que também é importante apontar que a gente já tem no Brasil várias isenções de tarifas, que não é uma coisa comum, mas como a gente já tem isso há tanto tempo, muitas vezes a gente toma isso como algo assegurado, que a gente já convive com isso há muito tempo. Por exemplo, a isenção de tarifa de pessoas idosas. Muitos países não têm essa isenção e o Brasil já tem há bastante tempo, né? A isenção também o passe livre estudantil também em muitas cidades e muitos estados, para os estudantes de escolas municipais e escolas estaduais. No caso aqui de Maceió, por exemplo, a gente tem o passe livre estudantil para todos os estudantes, inclusive estudantes universitários, escolas particulares ou públicas. Então, você vai, se cadastra e você tem. Aí, com o passe livre estudantil aqui, por exemplo, o que a gente notou foi que realmente houve um aumento dos usuários, né? É uma forma, você prover o passe livre ou a tarifa zero, é uma forma de você recuperar esses usuários do sistema de transporte coletivo que haviam sido cooptados por outras formas de transporte. Então, é uma forma de você crescer a demanda novamente pelo sistema de transporte público, não está aumentando essa atratividade. É isso, eu acho que o sistema de transporte, a tarifa zero, acho que ela é uma realidade no Brasil. A gente tem 2 documentos que foram realizados, a gente tem o Marco Regulatório do SUM, que é o Sistema Único de Mobilidade, que foi elaborado por diversas entidades, associações interessadas na mobilidade, mas cabeceada pelo IDEC, que traz uma série de propostas de como isso poderia ser implementado. E a gente tem a PEC 25/2023, né, que você citou, da deputada Luísa Erundina, que tenta transformar isso efetivamente numa emenda constitucional. Luísa Erundina também já tinha, em 2015, se eu não me engano, ela tinha já colocado o transporte como um direito, feito uma emenda constitucional, colocado o transporte como um direito social. Apesar de ser um direito social, ele não está assegurado justamente porque a gente não tem esses mecanismos como a gente tem, por exemplo, o SUS e o SUAS. E a ideia de você fazer o SUM, seria o Sistema Único de Mobilidade, era justamente ter essa estruturação nacional de quem vai fazer o quê, quais vão ser as diretrizes, como a gente vai estruturar isso a nível nacional para que ficasse mais fácil para as cidades elas aderirem e efetivamente a gente ter uma tarifa zero nacional. Jéssica, eu acho interessante porque, veja bem, até você mencionou aí o Encontro Nacional de Pós-Graduação, Enampur, no qual teve um destaque significativo, mobilidade. Eu até conversei com algumas pessoas durante o evento e uma das discussões
dentro da área de planejamento foi o domínio territorial pelos ilegais, principalmente por facções, nos territórios. E a gente observa também que o transporte em São Paulo, por exemplo, teve uma dimensão aí nacional, essa discussão. O transporte urbano nos municípios é uma questão extremamente complexa. No meu entender, ela foge somente às discussões técnicas. É um envolvimento político muito forte e também essas questões que surgiram agora mais recentemente, né, que é esses domínios, porque veja bem, de qualquer maneira você imagina o resultado financeiro de um trecho qualquer em São Paulo, né, com um transporte, principalmente se você não tem responsabilidade trabalhista e nada disso, né? Então, o que você pensa em relação a isso? Eu diria o seguinte, a complexidade do tratamento, a mobilidade de maneira geral, mas também o transporte, né, público coletivo. Eu pergunto, você acha que não merece uma discussão mais ampla, não só a mobilidade, né, porque a mobilidade ela envolve vários modais, mas o transporte, pela sua complexidade e estar mais vinculado diretamente ao executivo, não só voltado para a gestão, mas também a relação política, precisaríamos ampliar essa discussão, não ficar só no campo técnico? Com certeza. Na verdade, o interessante do campo de mobilidade e transportes, eu acho que é justamente isso que você falou. Você é formado em Direito, fez Geografia, trabalha com planejamento urbano, mas também se interessa na área de transporte. O transporte ele pode ser visto na perspectiva do direito, pode ser visto na perspectiva da engenharia, da geografia, né? Tudo isso está interligado, da arquitetura, né? Planejamento urbano. Então, tudo isso está interligado e é uma área extremamente complexa, da sociologia, né? Então, tudo isso são impactos. No próprio artigo que você citou, do Roberto Andrés, eu estava vendo aqui, fala da questão do aumento da geração de empregos, né? Você tem transporte gratuito, tiveram 3,2% mais empregos, o número de empresas nas cidades com tarifa zero cresceu 7,5% em relação àquelas em que se paga a passagem de ônibus. Você claramente precisa ter um arcabouço de diversas áreas, né, pensando sobre transporte e mobilidade. Como a gente falou lá no começo, né, o transporte ele não existe sem o planejamento urbano, ele também não existe sem a geografia, não existe sem o direito, ele não existe sem várias outras áreas correlacionadas que precisam estar ali pensando isso de forma conjunta, assim como acontece com o planejamento urbano. A minha experiência, inclusive, é de ter participado de o Conselho Municipal, né, de Transporte Urbano, eu participei aqui representando a Ordem dos Advogados do Brasil, então eu fiquei participando das reuniões aí durante um ano, praticamente. Então a gente tem a percepção de que há necessidade de uma melhoria técnica significativa, eu estou trazendo isso para o nosso município, mas também a discussão, como eu coloquei para você, né, tem a necessidade de ser ampliada justamente para ter uma abrangência um pouco maior. Infelizmente, estamos chegando aqui ao final do nosso episódio de hoje e assim gostaria de pedir para a nossa convidada de hoje, Jéssica, para que deixe uma indicação cultural para os nossos ouvintes e nos diga, para você, Jéssica, o que são cidades de fato. Bom, você falou que podia ser uma indicação ampla, então eu vou dar uma indicação do meu professor de Rabeca, que eu também toco Rabeca, Cláudio Rabeca, o álbum Abre Caminhos. Ele recebeu um prêmio ontem, está super orgulhoso, então eu vou deixar essa indicação para as pessoas ouvirem o álbum dele. E sobre o que são cidades de fato, eu acho que são cidades com qualidade de vida, né, onde crianças, idosos, pessoas de todos os formatos, cores e gêneros podem conviver e ser felizes, sem se preocupar integralmente o tempo inteiro com a sua segurança, com a sua saúde, né? Cidades que permitam que a gente viva efetivamente sem estar o tempo todo em estado de alerta. Quero agradecer a todos que contribuíram e contribuem para esse projeto se manter no seu 5º ano de atividade. Agradecemos a nossa convidada Jéssica e a sua mensagem para finalizar a nossa conversa de hoje. Primeiro eu queria começar te agradecendo, Basório, foi um prazer estar aqui conversando contigo hoje, relembrando vários momentos aí da minha trajetória acadêmica, tendo a oportunidade, né, de trazer mais consciência sobre os nossos problemas de mobilidade aí para os seus ouvintes. Então, muito obrigada. Agradecemos aos nossos ouvintes e espero que tenham gostado da nossa conversa de hoje e até o nosso próximo episódio.